Olá, pessoas! Vamos falar de leitura conjunta. Nossas leituras conjuntas das Mil e Uma Noite e de Erogun tá indo muito bem. Em As Mil e Uma Noite, nós já estamos na página 204. Como são 50 páginas por semana, então nós já estamos aí há 4 semanas disciplinadas nessas leituras. Mesmo porque as leituras são muito legais, então tem sido muito interessante fazê-las de forma conjunta, né? Sempre tendo com quem discutir, porque todo leitor gosta de conversar sobre aquilo que lê. Nas Mil e Uma Noite, nós iniciamos ali descobrindo por que o motivo da contação de história. Descobrimos ali que no reino existia 2 irmãos, cada um morando ali em reinos vizinhos. Um irmão resolve visitar o outro, ele sai, quando ele no meio do caminho ele resolve voltar porque está com saudade da esposa. E quando ele chega cá, ele descobre que está sendo traído. Revoltado, ele acaba matando essa esposa e vai para o encontro que ele pretendia com o irmão. Muito triste, nada alegra esse homem. Então o irmão faz de tudo, mas não consegue levantar a moral dele. O irmão sai para uma caçada e ele decide não ir. Só que aí ele descobre que, assim como ele, o irmão também está sendo traído. Ele fica meio feliz por descobrir que não é o único homem a ser traído nos reinos ali vizinhos. Então, quando o irmão retorna, ele conta para o irmão o que está acontecendo e juntos eles confabulam a outra caçada e voltam escondido, e o irmão descobre que a sultana faz umas orgias ali quando ele sai para caçar. Alguns homens entram no castelo disfarçado de mulher e ela faz a festa. Muito triste, os 2 irmãos resolvem fazer uma viagem para chorar pitangas um para o outro. Lá num determinado ponto do caminho, eles encontram um gênio muito temido, e esse gênio traz uma mulher presa dentro de uma caixa de vidro. O gênio resolve dormir e aí a mulher chama eles e ameaça que, se eles não fizerem o que ela quer, que ela vai acordar o gênio. Ela fala para eles uma coisa muito interessante. Ela diz que, se os homens bem soubessem, eles deixariam as mulheres livres, porque assim elas se tornariam mais sensatas. Porque mesmo presa dentro daquela caixa, dentro do fundo do mar, ela já traiu o gênio 98 vezes. Então, eu entendi que os 2 sultões ali traídos, eles iam entender que essa forma de manter as sultanas presas só fazia elas se tornarem pessoas insensatas e traidoras. Mas eu acho que ele entendeu o contrário. Eles resolvem se separar, cada um volta para sua casa. E aí ele fala para o irmão, o Shahryar fala para o irmão, que em breve o irmão vai saber notícia dele, qual foi a decisão que ele tomou em relação à traição. Quando chega no castelo, ele toca o terror. Ele vai lá, manda matar a sultana, todos os amantes dela e todos os empregados que têm contato com a sultana ali. Então ele se torna, de repente, de um monarca que era amado por todos, por um odiado e temido, porque ele passa a casar e, para não ser traído, na noite, no dia seguinte, ele mata a mulher. Aí ele vai lá, casa com outra, passa a noite, no dia seguinte ele mata a mulher. É uma resolução muito esdrúxula para não ser traído novamente. Então é aí que entra Sherazade e suas histórias. No meio dessa confusão toda do reino, com um sultão emocionalmente totalmente instável e até louco, digamos assim, ela discute com o pai, que é o grão vizinho, o braço direito do sultão, e a pessoa responsável por matar as esposas do dia seguinte, que ela quer ser a próxima, porque ela tem confiança e que ela vai chamar a atenção do sultão com as histórias dela. Depois de muito discutir e temer, o pai acaba aceitando esse plano maluco. E aí ela faz uma outra combinação com a irmã, para que a irmã durma com ela e peça para que ela conte uma história. E assim eles fazem todos os planos lá para tentar mudar a loucura que esse sultão está fazendo. Pois bem, assim ela casa
E a história acontece toda assim, bem elétrica e bem rápida. Ela casa, aí pede o sultão para a irmã dormir mais ela, porque é a última noite dela. O sultão permite, lá de madrugada, a irmã pede para ela contar uma história e ela começa a contar a história do mercador e o gênio. A questão da Sherazade é que ela sempre para a história num ponto ápice. Ela para a história ali no momento em que você fica querendo saber o que vai acontecer adiante. Mesma coisa que acontece com a gente deve acontecer com o sultão. E aí de manhã a irmã dela fala, oh, que história linda, e eu vou ficar sem saber o final. Aí ela diz, se o sultão permitir, permitir que eu viva mais um dia, eu contarei essa história amanhã. Que o final dessa história é maravilhoso. E assim eles permanecem por algumas noites nessa briga de cão e gato ali, nesse jogo de gato e rato, nessa coisa de parar a história num ponto ápice e a irmã dizer, nossa, como eu queria saber o final dessa história. E ela dizer, se o sultão permitir que eu viva mais um dia, e assim vai, uma noite após a outra. E é assim que se compõe a história da Sherazade e suas famosas 1001 Noites. E aí vem as histórias em si. Quando a gente leu a apresentação desse livro, ele já deixou claro que o tradutor desse livro retirou algumas coisas desse livro que eram polêmicas para outras sociedades. Lembrando que essa coleção de história é uma coleção de história dos países árabes. Então, elas têm questões religiosas, tem questões sociais envolvidas nas histórias que pode causar estranheza em outras sociedades. Por exemplo, em todas as histórias, as mulheres sempre são apontadas como a responsável pela desgraça alheia. Elas estão sempre causando grandes misérias, mortes, catástrofes. Elas são as sultanas sempre traidoras. Elas são feiticeiras, são loucas, são sem muita inteligência, digamos assim. Sempre fazem loucuras, casam do nada, apanham e depois acha aquilo tudo muito normal, volta pro marido, apanha e ainda pede desculpa pela besteira que ela fez, em pensar em uma coisa que desagradasse o marido. Então, assim, tem um monte de tirada, assim, que você fala, que coisa tosca, viu? As histórias são todas de aventura, todas eletrizantes. Sherazade faz a história ficar eletrizante, mas tem esse cunho também. Não encontrei uma mulher legalzinha aqui até agora. Todas elas são responsáveis pela desmazela dos homens. E eles se tornam malucos e fazem as loucuras, tipo matar, desandar toda a sociedade, perder tudo por causa delas. Né? Então, assim, não existe uma mulher boazinha não existe uma mulher normal, dessas que casa e vive uma vida normal. Não, ela tem que ser ciumenta a ponto de destruir toda a família, tem que ser sultana, ter de tudo, mas trair, tem que ser feiticeira, tem que ser com muita pouca inteligência. Nós discutimos muito sobre isso e não gostamos dessa linha, dessa visão em que todas as mulheres aparecem nessas histórias até agora. Mas fazer o quê, né? São histórias muito longe da nossa realidade social. Então, julgaremos as histórias pela sua bondade literária e não pelo seu cunho social, porque senão a gente se afunda nas discussões aqui. Nós já lemos até agora a história do primeiro ancião e da coça, do segundo ancião e dos cães negros, a história do pescador, a história do rei grego e do médico de Duban, uma história muito legal essa, a história do marido e do papagaio, tosca, engraçada, a história do vizinho punido, a história do jovem rei das Ilhas Negras, por sinal é onde a mulher aparece mais sem inteligência, digamos assim. A história dos 3 calendários, que são as histórias mais longas e cansativas que a gente tem
até agora. Elas pegaram 100 páginas, foram da noite 28 até a noite 68, e é onde aparecem as mulheres mais sofridas no sentido de apanhar. A última história que a gente leu, a história de Amina, é uma história bem tosca. Ela recebe um pedido de casamento estranho de uma pessoa que ela não sabe quem é. Ela casa, sofre vários abusos físicos e depois o sultão descobre que esse marido maluco e ciumento dela era, na verdade, o filho dele. Então ele resolve que eles têm que retornar o casamento mesmo. E ela retorna como uma mulher querida que foi aceita pelo sultão do nada, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, ela ter sido espancada por um tempão. Né? Sem comentários. Todas as histórias, elas têm esse apanhado aventureiro e eletrizante que Sherazade dá para ela. E aí, se você for discutir os pontos isolados de cada história, aí dá muito pano para manga. Aí dá muita história e é isso que a gente está fazendo toda sexta-feira, discutindo os pontos história a história. Quem quiser nos acompanhar, fique à vontade. Quiser acrescentar mais polêmicas em relação às histórias de Sherazade. Agora, nós estamos na página 204. E aí nós vamos começar as histórias de Simbá, o marinheiro, que eu não vejo a hora, porque eu espero ser, como eu gosto das histórias de Simbá, a gente já viu algumas adaptações por aí, eu não vejo a hora de ler as originais aqui e ver como é. Então, quem quiser nos acompanhar, ainda está em tempo. Vamos pegar o livro e descobrir o que é que de bom, polêmico e estranho tem nas 1001 Noites. Paralelo a ele, as 1001 Noites, a gente está lendo também Eragon, lendo e discutindo. Eragon é diferente, né? Um livro de fantasia. E aí, o Eragon começa... Nós estamos na página 148. Nós terminamos o capítulo da Het, né? Da história de Eragon. Nós estamos ali bem no comecinho das aventuras. Nós começamos discutindo, muito se fala sobre a escrita do Christopher Pauline, mas eu acho que para a idade que ele tem quando escreveu esses livros, a história está muito legal até onde a gente vai. É óbvio que ainda tem muita história pela frente, provavelmente vai ter alguma coisa sem amarrar aí, o que causa tanta estranheza no pessoal, mas para início de história, para a idade que ele tinha e para que fosse o primeiro livro dele, é uma história muito legal. Eu sou suspeita porque gosto desse tipo de história. Mas aí a história de Eragon vai começar, ele apresentando ali o mundo onde vivem os cavaleiros e seus dragões. Na vila, muito se falava sobre uma época em que se vivia os dragões e seus cavaleiros, mas é uma época extinta, uma época já esquecida, uma época de muitas glórias e também de muitas guerras e da destruição dos cavaleiros e dos dragões. Aí ele vai começar ali contando a história de Eragon, um menino de 15 anos que está em uma caçada e magicamente chega para ele uma pedra muito estranha. Ele volta da caçada com essa pedra e aí tenta vender a pedra na cidade para adquirir dinheiro para a família, só que ele não consegue. Ele vai para casa onde ele vive com o tio e o primo, pois ele não tem, a mãe dele deixou ele com esse tio já há muito tempo e sumiu, ele não sabe quem é o pai, e a tia dele já faleceu há algum tempo. Então, ele ali continua levando a vida normal, tentando vender essa pedra. Em determinado momento, alguns mercadores passam pela vila e ele tenta vender a pedra novamente, mas não consegue. As pessoas investigam, mas ninguém consegue descobrir o que é, nem o valor que aquela pedra tem. Ele vai, guarda a pedra lá no quarto e, como se dissesse, deixa aí, um dia a gente descobre para que essa pedra serve.
E numa noite a pedra começa a se mexer e a fazer barulho, e de lá de dentro, para a surpresa de Eragon, sai um dragãozinho. Assustado, sem saber o que fazer, ele acaba escondendo o dragãozinho numa parte da floresta ali perto da fazenda do tio. E aí ele começa a viver aquela vida em que vive todos, em que esconde alguma coisa. Toda pessoa que esconde alguma coisa. Ele começa a viver cheio de mistérios, corre lá para cuidar do dragãozinho, corre cá para trabalhar e o tio não percebeu o que está acontecendo. E aí ele começa a ficar, como é que ele vai cuidar desse dragão? O que que faz? O que que o dragão come? Como é que funciona as coisas? E aí num determinado momento ele descobre que a mente dele consegue fazer uma conexão estranha com a mente do dragão, do dragãozinho. E aí ele vai para a cidade em busca de adquirir conhecimento em relação a isso. Mas como adquirir conhecimento sem poder falar para as pessoas o que ele quer? Ah, eu tô com um dragãozinho ali escondido, como é que eu faço para eu criar ele? Não funciona assim, em uma época de muita desconfiança, de muita guerra, em que o mundo está um caos. Pois o rei deles é um rei totalmente maluco e eles vivem numa vila muito distante, muito lá no meio do nada, em que nada se chega para eles. Ele vai em busca de Bron, um senhor lá da vila que é considerado entendido em relação a histórias. É um senhor que lê muito, que chegou na vila há muito tempo e está lá, vive de uma forma meio misteriosa. Então ele vai lá tomar um chá com esse senhor e fazer perguntas. Ele quer saber como os cavaleiros surgiram. Afinal de contas, quem eram esses cavaleiros? Como é que eles surgiram? E aí é que a história fica interessante, porque o Bron vai contar para ele como é que surgiram os primeiros cavaleiros, as primeiras guerras entre os dragões e os elfos. Como que se selou a paz e como é que os cavaleiros surgiram. Esse é o capítulo mais interessante, começa na página 45 desse livro. Porque o Bron vai ali sanar algumas dúvidas dele e nossa também, em relação a como os cavaleiros foram criados e como eles foram extintos. E aí o Bron vai cercando ele ali para descobrir o que é que ele tá, por que ele tá fazendo essas perguntas, ele desconversa e vai embora. E cada vez que Bron responde uma pergunta dele, gera mais um monte de perguntas. Ele, na volta, ele descobre que o dragão está crescendo muito rápido. De repente, já está no ombro e aí vai crescendo. A desgrama de tudo que nada fica bom para sempre, né? Em algum momento, o primo dele resolve que vai embora porque ele quer trabalhar fora e quer se casar. E aí é nesse momento em que a família está, de uma certa forma, se desfazendo, em que o tio dele faz um discurso que é um dos momentos mais tocantes do livro até agora. É como se ele pressentisse que aquela família de alguma forma ia se separar. Então, ele meio que se despede ali do filho e do sobrinho. O Eragon descobre que tem pessoas muito estranhas na vila e que essas pessoas começaram a fazer perguntas em relação à pedra. Então, algumas pessoas tentam alertar a Eragon que está na hora dele se livrar daquela pedra. Só que as pessoas não sabiam que aquela pedra já não era mais uma pedra. Eragon volta para a fazenda, desesperado, tentando ajudar o dragão que ele já deu o nome de Safira. E aí, no meio da confusão, a Safira fica muito nervosa e acaba tirando o Eragon. Ele faz o seu primeiro voo de uma forma bem tosca, tirando o Eragon da fazenda. Nesse tempo que ele sai, a fazenda é atacada e o tio dele acaba por ficar muito, muito machucado. Poucos dias depois, o tio acaba vindo a falecer e o Eragon viaja, foge, na verdade, com Safira e o Bron resolve acompanhar. E esse é o iniciozinho das aventuras deles. Porque o caminho, que é um caminho que Eragon toma, na verdade, para se vingar
da morte do tio, a aventura vai começar a tomar formato, porque ele vai começar a fazer cada vez mais pergunta a Bron, a descobrir como que ele sabe de tantas coisas em relação a dragões, a cavalheiros, a histórias antigas e esquecidas. Vai descobrir coisas sobre o rei, vai começar a aprender a lutar. Safira vai ganhar mais confiança em seus voos e aí a história vai tomando o seu formato, o seu rumo. E nós estamos nesse ponto da história, onde Erogo começa o seu treinamento com Bron. Eles viajam, fazem uma viagem bastante perigosa, porque viajar em tempos de guerra é sempre perigoso, e ao mesmo tempo ele faz o seu treinamento. Ele começa a treinar a espada, a descobrir de uma forma devagar como é que ele vai usar esse conhecimento que ele tem. Ele começa a descobrir que ele tem uma magia, alguma coisa está modificando no corpo dele. E a conexão dele com Safira vai ficando mais forte e a aventura vai começar a tomar o seu rumo por aí. Quem quiser nos acompanhar na leitura de Erogo também ainda está em tempo, porque nós estamos no iniciozinho dos dois livros, das duas aventuras. De agora em diante é que eu creio que Erogo vai começar a viver, porque agora ele está no momento do susto, né? O dragão nasceu e ele teve a família ali desmanchada e ele teve que sair da vila fugido para proteger o seu dragão, a Safira, na companhia de Bron. O que vai acontecer daqui para frente nós descobriremos nas próximas páginas. Ainda há tempo de todo mundo nos acompanhar nessa leitura conjunta. Daqui a mais umas 4 semanas estamos aí, lá para o meio dos 2 livros, para descobrir mais um monte de coisa legal. Ler e discutir, com aquele bom e velho objetivo de compartilhar leituras, influenciar pessoas a ler e se tornar cada vez mais um país de leitores. Ok, minha gente? Beijo e até a próxima conversa sobre a nossa leitura conjunta de 2018.